E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão que fala sobre equilíbrio estático. E a questão diz o seguinte: a figura a seguir mostra um atleta de ginástica olímpica no aparelho de argolas. O ginasta encontra-se parado na posição mostrada. Então, o ginasta encontra-se parado. Isso aqui é uma informação importante pra gente. Aí temos a figura e a questão fala: assinale qual dentre as alternativas a seguir a que melhor representa as forças que atuam sobre ele, desprezando as forças do ar. Beleza, então o ginasta está ali, né, fazendo bastante força para se manter, e eu tenho que saber quais são as forças que atuam sobre ele para manter ele ali, né, suspenso. Bom, o que eu tenho que entender, tá? As forças que a gente tem, primeiro elas têm que se anular. Tá? Primeiro elas têm que se anular. Mas nesse caso aqui não é nem o ponto, né? Por que eu tô falando que primeiro elas têm que se anular? Porque ele tá parado. E toda vez que a gente tem uma situação de um corpo parado, é porque ele não tem força resultante sobre ele. Então, como a velocidade é zero, então consequentemente a força resultante tem que ser zero nessa situação. Mas como eu disse, não é nem esse o ponto. O ponto é o seguinte, ó. A gente tem ali, ó, a força-peso, tá? Força-peso a gente sabe que sempre vai existir, só com isso eu já posso excluir, por exemplo, a alternativa D e a alternativa E, né? Só porque a D não mostra peso e a E mostra o peso para cima, a gente sabe que o peso é para baixo, então já exclui essas duas. Aí sobram ali as alternativas B, C e A. Olha com atenção, tá? Quando é que as forças se anulam? As forças se anulam quando elas vão ter sentidos opostos de alguma maneira. Se tu olhar a alternativa B, tu vai ver que todas as forças, de certa forma, são para baixo. E aí, se eu estou dizendo para ti que a força resultante tem que ser zero, eu cheguei nessa conclusão por quê? Porque o corpo está em repouso, está parado. Olhando ali as forças que nós temos nas alternativas, ó, essas duas para baixo vai dar uma resultante para baixo, mais essa para baixo, eu vou ter uma resultante para baixo aqui nesse ponto. E aí não vou ter resultante zero, né? Isso vai ser um problema, ou seja, essa aqui também não pode ser. Sobrando a alternativa A e C. Agora, vamos de novo, né? A mesma lógica. Eu tenho uma força para baixo. E essas duas, elas são paralelas na horizontal. Então, o que eu posso dizer? Ó? Que essa aqui está anulando diretamente essa nesse desenho. Tá, e quem é que está anulando o peso, senhor? Pois é, se eu marcar a resposta C como certa, quem está anulando o peso? O peso é igual a quem? Né? E aí o que acontece? Se ninguém estiver anulando o peso, a minha resultante vai ser igual ao peso. E não igual a zero. E a gente sabe que isso não pode acontecer por causa que o corpo está em repouso. Então essa aqui também sai ficando ali sobrando a alternativa A. Tu percebe que eu respondi, né, por exclusão. Mas, olhando olhando o desenho, o que a gente consegue ver? Ó? Além do peso, a gente tem os pontos de apoio aqui, ó, que é onde ele está segurando as argolas. E ele vai fazer uma pressão nas argolas, as cordas vão, né, mudar de angulação ali, justamente, ó, fazendo uma força de tensão ao longo da corda. Lembra que tensão age na corda. E aí, se a gente quisesse ir mais a fundo, daria para entender isso da seguinte maneira: ó, essa força vai ser decomposta em duas, essa aqui vai ser decomposta em duas, ó, e aí a gente consegue explicar, ó, de maneira que essa anula totalmente essa aqui, e essas duas para cima juntas vão anular totalmente o peso, chegando então na nossa conclusão de força resultante zero para essa situação. Tá? Então só complementei ali para ficar mais claro para vocês. De qualquer forma, a resposta certa é a alternativa A para essa questão. Lembra que quando a questão fala em equilíbrio, sempre que a questão fala de um corpo em equilíbrio, principalmente quando ela fala que o corpo está parado, significa que a resultante é zero. Beleza? Então era isso. Ficamos por aqui. Essa foi a resolução dessa questão. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado por assistirem até aqui. E fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Tchau, tchau!